Eu sempre acho muito complexo chegar aqui e falar de algo colocando como esse aqui é o melhor filme de tal coisa, esse aqui é o melhor diretor, sabe? Eu acho que são verdades absolutas muito difíceis de cravar, porque a gente tá falando de cinema, de arte, que são assuntos subjetivos, ainda mais quando a gente fala de terror ou comédia, que são ainda mais subjetivos, ao meu ver. Então é muito difícil eu chegar aqui nessas afirmações. É claro que é a minha opinião, é o meu canal, eu tô falando aqui, muitas vezes eu faço lista de melhores, mas eu não sou muito fã de falar isso, né, de fazer isso. Mas tem uma coisa, tem um filme, tem um posto que pra mim eu nunca abri mão, assim, quando a gente fala dos últimos anos, do último século, não tem jeito. Pra mim, o filme mais assustador do último século é Invocação do Mal, do James Wan. Um filmaço de terror que não só é muito bem sucedido quando a gente fala da franquia, né, de dar um pontapé numa franquia que foi muito bem sucedida, mas que é talvez uma das maiores franquias dos últimos anos quando a gente fala de terror, criada pelas mãos de um dos diretores mais influentes, mais importantes do terror também desse último século, né? O James Wan, que criou Jogos Mortais, Sobrenatural, dirigiu Maligno e também é o criador de Invocação do Mal, dessa franquia Invocação do Mal. E hoje eu queria falar justamente sobre isso, eu queria falar desse filme que tá ganhando esse relançamento, tá ganhando, né, esse holofote, porque a gente tá indo pro quarto e provavelmente último filme da franquia. Eu pude revisitar esse filme que eu amo tanto, e aí eu falei, bom, é a oportunidade perfeita pra gente conversar sobre Invocação do Mal. Que é um filme que pra mim ele é esse filme de terror perfeito, é esse filme de terror que ele eleva o medo dele, né, ao máximo, ele tem uma maestria ali por parte do James Wan. E eu fico pensando, por que eu acho Invocação do Mal um filme tão assustador assim? E eu acho que a gente tem que pegar e olhar pro que esse filme faz que boa parte desses filmes recentes ou eles não fazem, ou eles fizeram meio que depois de Invocação do Mal, né? Depois que Invocação do Mal meio que restabeleceu algumas ideias na Hollywood ali de terror. E eu vejo que Invocação do Mal é um filme onde ele tem um foco muito grande, não apenas em estabelecer e utilizar o horror, mas ele é um filme muito dramático. Ele é um filme que ele tem ali um grande esforço de roteiro e de direção para estabelecer um núcleo dramático. Isso porque a gente não tá apenas falando de uma franquia que tem ali os seus personagens principais, que são personagens carismáticos, né? O Ed e a Lorraine Warren, interpretados maravilhosamente pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga. Lindos, incríveis, baita atuação, muito carisma. Mas a gente também tá falando de um filme que ele realmente se baseia no apego que a gente sente. É muito comum em filmes de terror a gente reclamar de protagonistas ou coadjuvantes que são burros, para começo de conversa, né? Aquela coisa de, essas pessoas são muito burras e elas merecem o que vai acontecer. Ou a gente fala muitas vezes de personagens que podem até não ser burros, mas é que são personagens irritantes, são personagens odiosos de se assistir. Aquele tipo de personagem que quando as coisas acontecem, seja a gente falando de um cenário sobrenatural ou apenas um serial killer maníaco que pode também ou ser sobrenatural ou simplesmente uma ameaça humana, mas que quando as coisas acontecem, as consequências vêm à tona, a gente até meio que respira aliviado e solta um bem feito que você se ferrou, porque você... sabe? Aqueles personagens que a gente cansa de assistir. E isso não acontece em nenhum momento de Invocação do Mal. É um filme que ele toca ali numa ideia de trazer uma história real, né, os casos reais dos Warren para as telas de cinema. Então eles são bem selecionados quando eles falam de trazer os casos. E aí a gente tem um filme que ele gasta ali 30, 40 minutos, né, os primeiros 30, 40 minutos de filme para trabalhar o apego com esses personagens, né? É um filme que ele realmente trabalha e aprofunda os seus personagens de modo que o espectador ele vá se sentir parte da obra de uma forma muito única. A gente não apenas se apega com o casal Warren, que é introduzido muito bem, já lidando com uma ameaça e que vai ficar muito claro logo nos primeiros minutos quem são Ed e Lorraine Warren, quando eles estão lidando com a Annabelle. Mas é um filme que logo ele vai apresentar também os assombrados, né? A família que vai ser perturbada pelo sobrenatural, que é a família Perron. Essa família que ela é composta ali de um pai, uma mãe, um cachorro e 5 filhas que acabam de se mudar, né? A gente tem aquele tropo ali da mudança, aquele tropo da casa assombrada, né? A mansão mal assombrada, no caso, que é realmente uma casa mal assombrada. É um tropo narrativo muito batido, é um tropo narrativo que a gente já viu no cinema mais de uma vez, mas que o James Wan, ele traz aqui pra história e ele constrói, novamente vou usar essa palavra, ele constrói com maestria
na hora de trazer o horror. O grande lance do James Wan com a família Perron é o fato dele fazer com que a gente se importe e meio que se sinta parte dessa família. A gente acompanha nesses primeiros minutos não apenas a mudança da família para esse novo lar, mas a gente acompanha a rotina dos pais, as brincadeiras das filhas. A gente vai entendendo quem são aquelas pessoas e como aquelas pessoas, por mais que não sejam humanos, né, seres humanos perfeitos e maravilhosos, que podem ter as suas virtudes, mas também os seus problemas, suas questões, ainda são pessoas boas, pessoas que de nenhuma forma vão merecer o que vai acontecer ali, né? Vão merecer lidar com as assombrações demoníacas que vão aparecer pela casa. E nesse meio tempo a gente vai se apegando enquanto o James Wan ele vai criando um horror que ele vai se dando muito gradualmente. E se a gente tem a introdução com a Annabelle já com uma sequência assim um pouco mais assustadora, um pouco mais macabra, toda a sequência de abertura com os Perron ela tem um tom muito diferente, e até mesmo quando as assombrações meio que começam a aparecer, a gente vai lidando com cenários um pouco estranhos e mesmo quando sobrenaturais não tão assustadores, a gente tem um outro susto, mas realmente aquela parte mais pesada, aquela parte mais macabra, ela vai se construir aos poucos e muito mais na segunda metade. Só que aí, quando isso acontece, a gente já tá tão inserido naquela rotina, tão inserido naquela família, que a gente tá super apegado, e a gente não quer que nada aconteça com elas. O James Wan, ele tem uma ideia muito interessante nessa hora de construir esse apego, esse drama, que é um drama bem estabelecido e vai alavancar o terror. E isso, ao meu ver, já faz toda a diferença quando a gente fala para um filme de terror, que ele tem que ser assustador, ele não tem que apenas dar sustos, mas ele tem que ter uma atmosfera pesada, uma atmosfera macabra, que é feito com muita perfeição, justamente pela condução que James Wan dá com o drama. É um trabalho muito legal, inclusive, na hora de escolha de elenco, porque eu mencionei, né, os Warren, mas a Lily Taylor, que ela interpreta a mãe da família Perron, ela tem ali uma persona muito legal ali de realmente a mãe do terror, sabe? Aquela coisa meio a mãe da guria do exorcista, a Rosemary, de Bebê de Rosemary. Então aquelas personas femininas que elas trazem uma certa vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo uma coisa de um instinto de proteção materna, mas que ao mesmo tempo se vê diante de uma situação muito além do seu controle, né? Muito além da sua alçada, e que nesse caso vai precisar recorrer à ajuda dos Warren, que apesar de também serem dois seres humanos ali, né? Serem meros humanos, ele já tem uma grande experiência com o sobrenatural, algo que também já fica muito claro pela forma como o James Wan ele vai conduzindo a narrativa. Eu acho que a introdução com a Annabelle ela é muito bem feita justamente por isso, e ao mesmo tempo a gente tem ali sempre umas ceninhas dos Warren dando palestras, explicando situações e dando um leve contexto para algumas bagagens que eles têm, que eles trazem de momentos que foram difíceis até mesmo para o casal. Então, momentos que eles precisaram lidar com o sobrenatural, que os afetou de uma forma muito profunda. A forma como a gente entende também a família deles, né, o núcleo dos Warren, com a própria filha. Tudo isso vai construindo ali uma atmosfera onde a gente se sente muito apegado e a gente tem muito medo por essas pessoas. A gente tem ali um carisma, né, um apego com eles e medo do que pode acontecer com essas pessoas. E sempre alavancado pelo fator do filme nos lembrar de que tudo que estamos vendo é baseado em uma história real. E eu falo que esse horror é gradual e isso se dá até mesmo na estrutura do filme. Eu acho muito legal como James Wan ele lida com basicamente 3 assombrações distintas, né? 3 seres distintos. A Annabelle, apresentada logo no começo do filme e que é uma personagem ali muito marcante até para se tornar a face da franquia, né? A gente vê vários derivados e também as continuações, mas sempre a Annabelle se torna aquele nome, aquele ícone muito marcante da franquia Invocação do Mal como um todo. E aí a gente vai ter a Annabelle nessa introdução, muito ligada com a apresentação dos Warren. A gente tem o Rory, que é um fantasma, né? Um espírito que aparece na casa dos Perron logo nas primeiras cenas. É um espírito que, por mais que renda alguns sustos, bons sustos, aliás, ele não é aquele espírito aparentemente mais perigoso, aparentemente aquela coisa que vai nos trazer realmente um macabro, embora nos tragam sustos. E finalmente a gente tem a Bathsheba, que ela sim é meio que a grande vilã do filme, e é aí que a barra pesa muito. O James Wan ele constrói muito bem toda essa lógica do horror, dá pra ver é o maestro do horror, justamente pela maneira como ele vai trazendo esse horror gradual, meio que embasado nessas 3 figuras,
mas também pela maneira como ele vai construindo o susto, como ele vai construindo o medo. Ele tem uma mania de, logo no começo, ele nos apresentar a casa de uma forma bem interessante. A gente meio que, assim como a família que acabou de se mudar e está conhecendo aquela casa, a gente também vai conhecer todos os quartos, o porão, sabe? Todos os ambientes da casa que acabam gerando uma certa aflição, porque a forma como o ano enquadra isso é sempre de uma maneira muito sugestiva. Seja recorrendo para o jogo de luzes e sombras, seja brincando com a ideia dos espaços, os espaços muito amplos, que são filmados de maneira que nos deixam em alerta. A gente parece que está vendo quase todo o cenário de uma única vez e a gente não sabe exatamente de onde o perigo vai vir, né? De onde aquelas assombrações podem vir, o que nos deixa nesse estado de alerta e ajuda com a atmosfera que o Wan está construindo. Mas sempre como ele vai fazer um susto, sempre quando ele vai brincar com o jumpscare, já que Invocação do Mal, no final das contas, ele usa muito jumpscare, mas ele usa bons jumpscares. O James Wan tem uma mão muito boa para construção de jumpscares. Eu acho isso muito legal. Ele vai brincando com a nossa exaustão enquanto espectador, sabe? A gente sabe onde os diretores inserem esses tipos de sustos, né? Onde esses diretores, eles brincam com a trilha, manipulam a montagem para dar aquele susto na gente. E quando a gente tá vendo um filme do James Wan, parece que a gente já, por estar com essa mente treinada, a gente fica ali, vai ser agora, sabe? Agora ele vai assustar. Agora ele vai fazer um susto, agora ele vai mostrar alguma coisa. E não, nem sempre. E eu acho isso muito interessante, porque ele vai destreinando a gente, ele vai cansando a nossa visão, ele vai cansando a nossa experiência, até um ponto que parece que o filme nunca vai entregar algo realmente, ele nunca vai realmente nos assustar através de um jumpscare. E é justamente nesses momentos onde James Wan ele vai lá e ele consegue criar cenas muito macabras e de muito impacto. Seja com um personagem batendo palmas, seja com um personagem em cima de um armário, sempre acontece depois de um momento que a gente já tá ali treinado a não esperar mais nada. Isso nos pega muito desprevenidos. E é até engraçado quando a gente revê o filme, a gente consegue notar como esses jumpscares eles são tão bem construídos justamente pela forma como James Wan ele nos apresenta a casa, ele nos apresenta todo aquele ambiente que é um ambiente amplo, um ambiente bonito, é um ambiente onde abriga uma família feliz, cheia de amor, e que infelizmente eles vão ser vítimas de algo incrivelmente drástico e macabro. É apresentado, inclusive, como um dos casos mais sinistros dos Warren. Aliás, aqui quem fala é o Adam. Se você chegou até aqui e tá curtindo o conteúdo, mas é novo no canal, aproveita para se inscrever. Deixa também um like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante. E se você quiser ver o que eu tô assistindo ou trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora continuar aí falando do filme Invocação do Mal, dirigido pelo James Wan. Eu falo muito dessa questão desse contraste entre horror e drama que ele faz. Ele até pontua quando a gente vê os dois núcleos se encontrando, o núcleo dos Warren e o núcleo dos Perron. Quando a gente vê esses núcleos eles entrando em contato e os Warren realmente tentando ajudar essa família, a gente tem até um lampejo de felicidade ali, de cômico, né? Umas situações que são um pouquinho mais engraçadas. Novos personagens, como o policial, que é aquela. Sempre tem que ter um personagem mais cético, que vai gerando ali uma ou outra piadinha. E tudo isso meio que vai funcionando para criar um toque levemente dissonante em Invocação do Mal. E, ao meu ver, é justamente essas pequenas dissonâncias e o fato do drama fazer com que a gente se apegue aos personagens que torna o terror muito mais impactante. E, para mim, é isso que acaba fazendo uma grande diferença ao transformar Invocação do Mal nesse filme que, repito, é para mim o mais assustador dos últimos anos. É o tipo de filme que, se o tema do filme de exorcismo já não é assustador o suficiente, né? Porque sempre tem aquela pessoa que fala, pô, um filme com serial killer não me pega tanto. O filme ali, tipo, torture porn, como é os Jogos Mortais, não me pega tanto. Mas o filme de espírito, aí a galera fica mais tensa, né? E se a gente tá falando de filme de exorcismo e isso por si só já não é suficientemente assustador, a gente ainda tem um filme que ele crava na tecla que ele é baseado em casos reais. Se a gente pegar, não é difícil achar livros e histórias dos Warren, entrevistas com os Warren, deles contando, né, sobre vários desses casos, inclusive a foto da Annabelle, que não é nem uma boneca tão assustadora quando a gente olha, mas sempre é reiterado toda essa questão de que ela, visualmente ela pode não ser assustadora, mas ela é um dos itens mais macabros do museu dos Warren. Então tudo isso vai acabando se misturando de uma maneira muito intrigante, justamente nesse filme que ele olha, talvez até para O Exorcista,
como uma referência, afinal de contas a gente tá falando de O Exorcista como o filme definitivo de exorcismo, né? Quando a gente vai pra Invocação do Mal, eu até acredito que o Invocação do Mal seja um filme que melhor atualiza o tom de O Exorcista. Enquanto Friedkin ele também brincava com a ideia de a gente se apegar com os personagens, da gente entender os dramas, os conflitos, até com momentos mais ternos, momentos mais felizes, para depois avacalhar com o terror e fazer um filme realmente pesado, realmente macabro, marcante e que ficou com o público 50 anos depois. Afinal de contas, O Exorcista é um filme discutido, redescoberto 50 anos depois. O James Wan ele faz algo muito ali espelhado, mas à sua própria maneira, com efeitos melhores, né, com outras técnicas, e também brincando com a ideia de que enquanto no Exorcista a gente tem uma pessoa, no máximo duas pessoas a gente considerar a mãe da protagonista, né, a mãe da Regan, como as pessoas assombradas, aqui a gente tem toda uma família, também com crianças, também com meninas, e que por sua vez também vão acabar sendo assombradas. A gente tem várias entrevistas de algumas delas falando que as coisas do filme são até mais leves do que os que aconteceram, e aí cabe, claro, a cada um acreditar ou não, mas não muda o fato de que, em matéria de cinema, o James Wan constrói isso de uma forma muito boa e aproveitando muito bem essa sacada do baseado em fatos. Porque isso acaba criando esse fascínio, acaba criando essa curiosidade. E a gente se apega aos personagens, a gente se apega ao casal Warren e quer entender mais sobre eles, quer saber mais sobre eles. É até interessante justamente como ele reutiliza as gravações, né, as fotos. Isso é bem algo da cara da franquia. E isso acaba vendo ali quando a gente vê as fotos da família Perron original, as fotos dos Warren. Isso dá um tom ali muito mais realista, até pelo tom levemente documental que o James Wan aplica aqui e ali durante o seu filme. E o peso de tudo isso, de todo esse fascínio, vai sendo ali sintetizado, meio que capturado pelo James Wan, pela forma como ele filma, pela lógica que ele traz, as imagens que ele produz. E que é um filme que, apesar de jumpscares, ele nunca se baseia apenas nos sustos fáceis. Ele tem sustos bem construídos, ele tem uma atmosfera muito bem desenhada. E é um filme que, ao meu ver, ele não é só assustador pra caramba, mas é um filme muito marcante, é um filme que ele tem tudo pra ser também lembrado daqui a anos. Então, para Invocação do Mal, nota 10. Eu diria que na minha lista de filmes de terror favoritos, eu acho que Invocação do Mal tá no meu top 10 da minha vida. Eu acho que realmente quando eu isolo esse século, quando eu pego os últimos 25 anos, Invocação do Mal com certeza é o meu favorito. É um filme que eu sempre tive esse carinho, eu sempre quis trazer algo dele aqui no canal, sempre quis comentar sobre ele aqui no canal. E eu quero falar, inclusive, sobre os outros filmes de Invocação do Mal, porque eu gosto muito também do trabalho que o James Wan tem no 2, e eu acho o 3, por mais diferente que seja, e que tem uma ruptura também interessante, que vale a pena dar uma explorada, né? Vale a pena comentar. Mas realmente, pra mim, de toda essa franquia, considerando derivados, o primeiro Invocação do Mal, ele reina soberano. Pra mim, ele é o mais assustador, ele é o mais interessante, ele é o terror em uma forma muito cristalina ali, muito bem criada, muito bem desenhada, muito bem executada. E não à toa que, ao meu ver, eu acho que ele influenciou tantos outros filmes que vieram depois. Eu acho que até esse ano a gente teve o Bring Her Back, que tem um pouquinho ali de Invocação do Mal, sim. E no ano passado a gente teve A Primeira Profecia, que também, ao meu ver, tem um pouco ali de algumas lições, alguns aprendizados do Invocação do Mal. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha de Invocação do Mal? Você gosta desse filme? Qual que é a sua expectativa se você ainda não assistiu? Comenta aqui embaixo e, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.